Será? Deve estar, né? Eu comentei com ele. Consegue, esse som ele aparece na live? Esse daqui? Ah, tá aqui no computador, né? Eu pensei que era no... Será que é ele? Mas sim, né? Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos vocês nesta noite. É com grande alegria que estamos aqui nesta noite para, mais uma vez, aprendermos mais um pouquinho, né, e nos santificarmos. A gente vai ter um bate-papo bastante legal aqui nessa noite com o reverendo João Ricardo. Vamos aguardar aí um pouquinho, alguns irmãos chegarem. Boa noite, irmão João, reverendo, irmão Leandro também, irmã Erlaine, Fernanda, irmã Josi, irmã Gisele, irmã Nath está entrando aí. Vamos aguardar um pouquinho aí para darmos início a esse debate, a essa conversa aqui. João tá aí, entrou? Deixa eu ver se o irmão João já está aqui. Reverendo João França, né? É, João França. Irmão João, o pastor já entrou aqui, já estou vendo o senhor aqui. Graça e paz, pastor. Ele tem que pedir, tu tem que solicitar ele para entrar, né? Certo. Deixa eu colocar aqui. Aqui, fixar comentário. Aí, agora sim. Pronto, irmãos, vamos começar então, né? Essa live aqui, ela vai ter como tema ansiedade, e eu vou estar apresentando o pastor João. Ele vai estar trazendo uma pequena palavra sobre ansiedade. A gente também vai fazer algumas perguntas, ter uma conversa sobre esse tema, e os irmãos que tiverem suas dúvidas podem estar comentando aí, que eu vou estar lendo, e assim a gente vai estar tirando todas as dúvidas dos irmãos. Vou convidar o nosso pastor aqui. Deixa eu ver aqui, que eu nunca mexi com isso, irmãos. Então, como é que eu vou convidar o nosso pastor? Aqui. Não. Vamos ver como é que eu vou aqui. O reverendo, vamos aguardar ele aceitar. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Satisfação revê-lo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, o senhor, como é que tá? Eu tô lhe ouvindo Tá me bem. ouvindo aí direitinho? Tudo direito, tudo em ordem. Graça e paz mais uma vez. Muito Amém. bom, desde já. Nós agradecemos a participação do senhor aqui em nossa live. Para os irmãos que não nos conhecem, nós somos aqui da Igreja Presbiteriana Betel, aqui de Alagoinhas. E a gente está aqui com esse ilustre convidado, né? Que eu não sei Ilustre, essa é boa. aí é ilustre mesmo, né? Um prazer tê-lo aqui em nossa live, né? E para os irmãos que não conhecem o pastor, eu vou ler aqui porque é bastante coisa, viu? É bastante coisa. Ele é formado
em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, não é isso mesmo, pastor? É mestrando em teologia pelo Instituto Bereano de Teologia, em Brumado, pós-graduando em teologia exegética pelo Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. Foi pastor nas igrejas presbiterianas de Piripiri, é isso mesmo? Isso, Piripiri. Piauí. Isso, lá em Piauí. E primeira igreja presbiteriana de Teresina, em Piauí também. Isso. Hoje, atuando nas congregações de São Raimundo Nonato. Já atuou, né? O senhor já atuou na congregação de São Raimundo Nonato, lá em Piauí também. E na congregação de Todos os Santos, em Piauí. E atualmente é pastor na Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe e na Congregação Presbiteriana de Conceição do Coité, Bahia. Exato. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que está um pouquinho torta. Estão me vendo legal aí? Aqui para mim tá ótimo. Pronto. E é casado também com a amada irmã Jéssica Araújo Soares Nascimento de França. É grande o nome. Esse nome é grande, viu? E pai de Lucas Luiz Nascimento de França e Júlia Adassa Nascimento de França. Então, a gente já percebe aí que o histórico é grande, né? Então, é grande, temos muito que aprender nessa noite, né? Que Deus nos abençoe, então, nessa noite, que Deus possa usá-lo para falar aos nossos corações, né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Eu quero convidar a todos aí em suas casas que estão assistindo essa live que fechem seus olhos nesse momento. E vamos fazer uma oração de exaltação ao nosso Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Deus soberano, Deus criador, nós damos graças a Ti, Senhor, pois Tu tens sido misericordioso para conosco. Louvado, Senhor, seja Teu nome por esta noite, por mais uma programação da mocidade, Senhor, daqui da IPB Alagoinhas, que está sendo colocada em prática para a glória do Seu nome. Nós Te louvamos, ó Pai, pois sabemos que o Senhor se faz presente em nossos corações. Louvamos a Ti, Deus, por Cristo Jesus, que na cruz morreu pelos nossos pecados. E hoje, ó Pai, nós podemos ver, o Senhor nos faz enxergar, nós que estávamos cegos, nós que estávamos mortos. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te pedimos que o Senhor venha falar, ó Deus, aos nossos corações, que o Senhor venha usar o Teu servo, que o Senhor venha nos iluminar, ó Pai, que o Senhor venha nos falar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de passar a palavra para o pastor, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Salmos, capítulo 116. Abram aí suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 116. E diz assim a palavra de Deus: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito.
Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todos o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos do Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que venhamos render graças a Deus todos os dias pelas misericórdias que Deus vem derramado em nossas vidas. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Nós devemos render graças ao nome do Senhor porque Ele tem sido misericordioso para nós que não somos merecedores. Porque nós temos a sua palavra, a palavra de Deus, e nós podemos desfrutar dela. E neste intuito que nós estamos aqui, para aprender, para louvar o Senhor, para glorificar o nome de Deus nesta live. E nesse momento eu quero passar a palavra para o nosso reverendo, o reverendo João, né, mais uma vez com o tema ansiedade. Já passando a palavra para o senhor, pastor, a primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor, né, a pergunta do dia, que é: o que é a ansiedade, né? O que é a ansiedade? Muito bem, Gabriel, muito bem. Parabéns aí pela live, parabéns pelo projeto. Quero agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana Betel, a Igreja Presidente de Alagoinhas, ao pastor Camon e aos presbíteros que compõem esta igreja e à mocidade que promoveu esse encontro, que vale a pena a gente ressaltar isso, ok? Veja, o tema de ansiedade, o que é ansiedade? É um problema que tem um problema de definição, o que ela vem a ser, né? Então, a ansiedade ela é definida como sendo um estado de apreensão intensa, incerteza, medo, resultante de antecipação de um evento ou de uma situação ameaçadora, numa intensidade tal que interrompe o funcionamento normal das funções físicas e psicológicas, ou da mente, né? Jesus declarou lá em Mateus capítulo 6, verso 25, dizendo o seguinte: não andeis ansiosos. Essa palavra, você está me ouvindo bem, Gabriel? Estou. Ok. Então, essa palavra no grego, você tem a palavra grega merizanete, que significa se ficar distraído. A ideia de alguém que tem um duplo pensar, tem um duplo pensamento. Um duplo pensamento de servir. Isso explica o contexto, por exemplo, do verso 24, né? Lá no verso 25, no verso 24, quando Jesus vai dizer o seguinte, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará mais a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou Deus e a riqueza. Então, ansiedade, ela é lançada a definição a partir de Cristo dentro desse contexto. O contexto de pensar distraído, de estar com o coração dúbio, ou alguém que está uma preocupação inquietante, né? Uma preocupação excessiva, seria assim, uma preocupação excessiva com as coisas, e que a ansiedade revela, descreve como ela ocorre na vida das pessoas. Um exemplo bíblico que a gente pode usar para ilustrar isso é aquele texto lá de Lucas, capítulo 10, versos 40 a 41, onde Marta, diz o texto lá em Lucas, capítulo 10, 40 e 41, diz o seguinte: Marta agitou-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique em serviço sozinha? Ordena-lhe que venha ajudar-me. A resposta de Jesus foi bem clara: Marta, Marta,
porque andas ansiosas, né? Ou inquieta. Essa palavra Sim. inquieta é a palavra usada no mesmo texto lá de Mateus capítulo 6, que é a palavra merissemassas, que significa exatamente preocupar-se, distrair-se, e te preocupas com muitas coisas. Então a ideia mesmo é dizer assim, olha, o que é ansiedade? É alguém que está com uma preocupação excessiva. Uma preocupação excessiva ligada com a questão do futuro, o que vai acontecer lá na frente, ou às vezes uma preocupação de as coisas não darem certo da maneira como deviam sair. Planejou tudo bonitinho, tudo lindinho, tudo maravilhoso, mas não saiu do jeito que a gente queria, porque a nossa ansiedade às vezes impediu que isso avançasse. Então, a ansiedade é um distrair de pensamento, é um pensamento dúbio, é um pensamento que não sabe fixar-se dentro daquilo que é para ser feito, ou medo que as coisas no futuro, é um medo excessivo do futuro, entendeu? Essa seria uma ideia de ansiedade. Deu para entender isso? Sim, sim. Diante disso, né, que o senhor falou sobre o que é ansiedade, a primeira pergunta, né, que me vem à mente, ou o primeiro questionamento ou dúvida é se isso seria incredulidade. Eu estava, hoje pela tarde, eu estava meditando, né, pensando sobre ansiedade, né, e lá em Mateus capítulo 6, né, a partir do verso 25, é um texto bastante conhecido, né, aqui para os irmãos ouvirem, diz assim, porque por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, né? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Né? Então, eu poderia considerar a ansiedade como incredulidade, né, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, pois se a palavra de Deus nos diz isso, né, através desse texto nós podemos entender que nós devemos confiar no Senhor, né? O Senhor cuida das próprias aves que há no céu, né? Elas não semeiam, não colhem. Então, Gabriel, você deu delay aí para mim. Você parou, congelou aí na tela. O senhor me ouviu até que parte? Está me ouvindo bem agora? Ainda está distorcendo a tua fala. Pronto. Deixa eu verificar aqui. Está me ouvindo bem agora? Agora deu uma melhorada. Pronto. Então eu vou refazer a minha pergunta aqui, né? Diante disso que o senhor falou, né, dessa explicação sobre a ansiedade, o meu questionamento a gente pode considerar a ansiedade como incredulidade, né, sendo que a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, eu vou reler aqui rapidamente para os irmãos ouvirem, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele fala das aves, a partir do verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, né? Vosso Pai Celeste as sustenta. Imagine nós, né, seres humanos, filhos do Senhor, servos do Senhor, né? Então, esse texto, ele diz que nós devemos manter a nossa confiança no Senhor, né? Não andar ansiosos com o dia de amanhã, mas mantermos nossa confiança em Deus, né? Pois o Senhor, ele irá prover todas as coisas, né? Então, eu poderia considerar a ansiedade como incredulidade à luz
da palavra de Deus, à luz da Bíblia, baseado nesse capítulo? Veja bem, o que a gente precisa considerar é o seguinte, que às vezes a ansiedade, ela é ocasionada, talvez venha uma pergunta sobre esse aspecto, a gente vai deixar isso para depois, mas em relação à questão da crença, né, da crença em Deus. Veja, o crente que é ansioso, ele é crente. Tá? Não é um problema de fé, né? Não é um problema de que Deus... Você pode conhecer pessoas ansiosas que vão dizer assim, eu creio em Deus. Minha mulher, por exemplo, é muito ansiosa, e ela diz, eu creio em Deus, e tal. A gente trabalha muito isso no evangelho com ela, é uma luta diária, né? Porque ela cresceu num ambiente onde fomentou essa ansiedade nela. A ansiedade, ela revela o que está no coração do indivíduo, e não necessariamente a ausência de fé do indivíduo. Esse é um ponto importante que precisa ser considerado. Por exemplo, na passagem, pelo contexto que a gente vê, a preocupação desse indivíduo é com as coisas materiais, é algo que está no coração dele. Agora, há outros fatores que podem levar a pessoa a ser ansiosa. Então, a ausência da confiança na providência divina é uma causa. Não é uma causa, mas ela revela aquilo que está no coração do indivíduo, né? A ansiedade, ela sempre revela aquilo que está no coração do indivíduo. Por isso que Jesus vai dizer no verso 24, né? Antes de ler o verso 25, você tem que ver o verso 24. No verso 24, Jesus vai dizer exatamente isso. Vai dizer assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer um, ou amar o outro, ou se voltará a um e desprezará o outro, não pode servir a Deus e as riquezas. Então, o problema é que o coração desse indivíduo está dividido entre Deus e a riqueza, entre Deus e as coisas que dão alguma sustentação a ele. Então, eu não posso chegar assim, crente, você é incrédulo porque você não crê na providência divina. Mas eu digo, crente, por que você não está confiando na providência divina? O que há no seu coração? O que ocupou o lugar do seu coração em lugar do cuidado de Deus? Entendeu a diferença? Sim, a diferença é essa. Entendi. Ok. Deu para entender a diferença, não foi? Sim, deu sim. Aqui é falando do cristão, né, na verdade. Porque Sim. que o cristão, ele é tão ansioso, né? Isso. Aí isso é uma outra fase que a gente pode trabalhar, entendeu? A gente pode trabalhar outro aspecto. Mas com base na pergunta que você me faz, por exemplo, se é incredulidade do cristão viver ansioso, a minha resposta é: eu preciso avaliar o coração desse crente, entendeu? Para definir se é incredulidade ou se é alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus nesse aspecto. Essa ocupação no lugar de Deus é algo que a gente precisa sempre ponderar, porque é muito difícil você chegar assim, olha, tá um crente sofrendo de ansiedade, mas ele é crente. E você diz para ele, ó, você é incrédulo. Ele vai olhar para você, não, pastor, eu creio em Deus. Entendeu? Eu creio em Deus. Sim. Mas o que está ocupando o coração dele, entendeu? Então a gente precisa ver o que está sequestrando o coração dele do cuidado divino. Porque o problema da ansiedade é um problema do coração, não é um problema apenas da ideia, da mente, da psique, como os psicólogos trabalham, né? Ah, não, o problema do indivíduo é um problema que vão passar aqui um ansiolítico para ele, os psicólogos não devem passar ansiolíticos, mas eles acabam receitando em algumas, especialmente cidades de interior, como nós vivemos, eles fazem isso. Mas, geralmente, um psiquiatra vai lá e receita lá um ansiolítico para o cara tomar um freezer de 10 miligramas para o cara tomar e o cara dormir. Então, assim, o cristão faz diferente. O aconselhamento bíblico, né, de confrontação vai querer saber a causa que leva ele a ser ansioso. E a causa está no coração dele. E ele é um crente verdadeiro, genuíno. Agora, o que causa ansiedade é outra discussão. A gente pode discutir em outro momento. Sim, então, qual é a palavra que eu poderia dizer para um cristão que se sente tão ansioso, né? Para esses cristãos que são tão ansiosos, assim, o que é que eu posso dizer para eles? A mesma palavra de Cristo. Cristo diz assim para eles: olha, quem é o teu Senhor? Entende? Sim. Meu coração não pode ficar dividido entre o Senhor e as minhas preocupações. Entre o Senhor e as minhas dúvidas e as minhas limitações. Entre o Senhor e a minha segurança financeira.
Entendeu? Então, o ponto é esse. Eu preciso dizer para o crente que vem ao aconselhamento, que procura o aconselhamento com um crente experiente, com o pastor da igreja, com o presbítero da igreja, olha, quem é o teu Senhor? No teu coração, quem é o teu Senhor? Ele vai dizer, meu, é Cristo. Aí você vai começar o processo investigativo. É Cristo mesmo? Tem mais alguma coisa? Né? Aquele mesmo processo que Jesus faz com um jovem que chega assim, ô mestre, que falei para dar a vida eterna. E Jesus diz assim, olha, guarda os mandamentos, guarda a lei de Deus, guarda tudo que Deus... Ah, mas desde a infância eu guardo a lei. Tudo bem, falta uma coisa para você. O que é que falta? Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres e me segue. O que é que ele faz? Se retira entristecido. Por que ele se retira entristecido? Porque ele amava a riqueza. Então, o problema do coração dele era o amor à riqueza. O contexto de ansiedade é basicamente esse aqui que Jesus coloca. O meu amor à riqueza me torna um coração dúbio entre servir a Deus e servir a Mamon, entre servir a Deus e as minhas preocupações. Quem deve ter prioridade na minha vida? Aquele que me dá descanso para a alma ou aquele que mantém o meu fardo da alma? E isso precisa ser trabalhado. Então, é muito perigoso você chegar e dizer assim, crente, você é incrédulo porque você é ansioso. Tem que ter cuidado com isso. Porque você não fez um diagnóstico completo à luz da Bíblia. Por que ele é ansioso? Entendeu? Às vezes é assim, a incredulidade. Às vezes a incredulidade é falta de fé mesmo. E às vezes é um coração que está em luta, em batalhas, que trava, né, com a questão entre servir a Deus e servir às suas preocupações. Sim, então, resumindo, nem sempre a ansiedade para um cristão, né, ela pode ser considerada, então, como incredulidade. Sim, porque a incredulidade é um pecado, né? A incredulidade, ela é um pecado. Então, nem sempre a ansiedade é fruto do pecado. Que é um outro ponto que a gente precisa também considerar. Sim, porém a ansiedade, ela seria pecado, não é isso? Sim, não porque seria incredulidade. O que acontece? Uma pessoa pode ser ansiosa por um fator biológico físico. Exemplo, mulheres que têm o problema do ciclo menstrual, né? A minha mulher, por exemplo, quando ela entra no período da tensão pré-menstrual, ela sofre de uma ansiedade muito aguda, porque é uma desregulação no organismo dela. Então, isso já é da natureza dela nesse estado que ela se encontra. Então, isso se acentua. Outros casos, pessoas que têm problema na tireoide, elas podem desenvolver um quadro de ansiedade por causa do problema na tireoide. Pessoas cardiopatas, elas têm problemas com ansiedade, sim, porque a qualquer hora elas estão lutando entre vida e morte. Tu entendeu o que eu estou colocando? Então, às vezes, a situação está ligada a esse aspecto físico. Então, quando uma pessoa vem procurar um aconselhamento pastoral, uma recomendação que geralmente eu faço eu estou sofrendo de ansiedade. Beleza, estou sofrendo de ansiedade. Faça um check-up geral, né? Exames e tudo mais, para ver se há alguma coisa que está levando a esse quadro. Por exemplo, minha mulher sofre de taquicardia. É um exemplo clássico de ansiedade. Ou seja, ela é ansiosa porque ela acha que o coração vai parar a qualquer momento. Mas é um taquicardia. Não é ataque cardíaco, é um taquicardia. Por exemplo, então ela confunde ataque cardíaco com taquicardia. Né? A taquicardia é a aceleração do coração. Eu sofro de um problema chamado bloqueio do ramo direito. Ou seja, o meu coração bate menos que o coração dela. Se eu for colocar isso na minha cabeça, eu fico ansioso. Entendeu? Porque, tipo assim, o meu coração começa a bater menos, eu disse, vou morrer agora. Percebe o problema, onde está a questão? Então, a minha mente, ela está centralizada nessa preocupação. Como eu trabalho isso no meu coração, de Senhor, a minha vida é tua, a minha vida te pertence e tal. Tem gente que consegue trabalhar isso com tranquilidade, tem outros que não. E aí precisam ser treinados biblicamente para fazer isso. Entende? Sim. Por isso a necessidade do aconselhamento. E aí você que é ansioso, você que assiste essa live, que está sofrendo de ansiedade, procura o teu pastor, coloca o teu coração para ele, abre o coração, diz, eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade. E se ele for um pastor sábio, se ele é um pastor que estuda a palavra, medita na palavra, eu recomendo que você escute o conselho dele, porque ele vai te orientar. Essa live aqui, gente, ela é geral, ela não pode ser específica. Por que não pode ser específica? Porque eu não conheço ninguém que está do outro lado.
Ninguém está numa sessão de aconselhamento comigo. Porque a sessão de aconselhamento ela é progressiva, entende, Gabriel? Começa no dia e não sabe quando vai parar. Entendeu? Sim. Porque você vai trabalhando, você vai conhecendo o consulente. E nesse conhecer o consulente, você consegue diagnosticar, à luz da escritura, como tratar aquele caso. Então, você não pode chegar sem ser extremo de um lado ou extremo de outro, mas trabalhar à luz da Bíblia. Eu estou dando aqui só orientações gerais do que a Bíblia diz sobre esse tema. Que é importante a gente sempre ter as orientações gerais para a gente poder procurar orientações específicas. Qual é o meu pastor? O pastor Camon é da Igreja Presbiteriana de Alagoinhas. Eu vou procurar ele. Ele é um homem de Deus, é um homem crente, vive debaixo da oração. Então eu vou lá conversar com ele sobre esse meu problema de ansiedade. E aí procure. Agora, não procure psicólogo, não procure psiquiatra, procure um pastor que pratica o chamado aconselhamento notético, que é o aconselhamento da confrontação. Porque isso é importante. O que é o aconselhamento notético? É aquele aconselhamento que confronta as razões do meu coração de estar daquela maneira. Por que meu coração está dessa maneira? Eu sou crente. Eu amo Jesus, eu amo o Senhor, eu amo a cruz, eu amo o Senhor. Então, às vezes, é um problema físico que o indivíduo tem. E ele não consegue dar conta disso. Então, uma orientação bíblica para ele procurar um médico, um clínico, para fazer um exame, um check-up geral, para ver como é que está o corpo dele, é excelente para a tarefa posterior do aconselhamento. Fazendo o exame, não tendo nenhum problema, então o problema é pecado. Entende? Ou a chamada incredulidade. Entendeu agora? Então, o problema pode ser uma questão de pecado não confessado ou a questão da incredulidade de não confiar na providência de Deus, que não está debaixo da satisfação divina, do contentamento divino. São coisas que a gente precisa sempre ponderar e considerar sobre isso. É muito bom eu falar isso, né? Porque, às vezes, muitas pessoas, elas não conseguem diferenciar esses dois lados, né? Falam em ansiedade, é pecado, não consegue diferenciar essa parte da incredulidade, né? Em que ponto vai ser a incredulidade? E é muito bom isso que o senhor falou sobre nós procurarmos o pastor de nossa igreja, né? Porque é ele que vai nos mostrar isso através de uma conversa, né? O que é de fato que está me deixando ansioso e para chegar ao ponto de ver mesmo se é incredulidade ou não, né? O que é isso? Isso, é o grande ponto, viu, Gabriel? O grande ponto é esse. O grande ponto é esse. O crente ele precisa entender que ele pode estar correndo o perigo da incredulidade. Ele precisa entender isso. Que é um risco que ele tem. Está nesse mundo, né? Então é um perigo que o pecado da incredulidade pode estar dentro do coração dele ele sem perceber. E usa a desculpa dessa ansiedade e trata ela como se fosse doença por causa disso. Lembra o que eu falei? O problema pode ser físico, ou seja, uma doença real, verdadeira, porque a ansiedade ela não é doença. Ela é um estado da alma. É um estado da alma. E aí quem cuida da alma é o pastor da igreja, com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus. Não vai atrás de psicólogo, de psiquiatra, para tomar se entupir de remédio e pagar sessão terapêutica, né? Fazer behaviorismo, né? Que é o que os psicólogos ensinam. Behaviorismo. Se comporta desse jeito. Uma criança espoleta, por exemplo, só para você ter ideia, no passado é assim. Uma criança espoleta, né? Espoleta eu não sei se existe essa expressão aqui na Bahia, lá em Recife tem muito, né? Aqui tem. Uma criança peralta, né? Uma criança peralta, uma criança que... Hoje, qual é o nome que se dá para uma criança que corre e faz o que acontece? Hiperatividade. Essa criança ela não é peralta, ela é imperativa. Já criou uma doença para a criança. Entendeu? Então, nós vivemos nessa cultura. Depressão, medo, angústia, pânico, desespero, desesperança, são algumas das palavras que definem bem o nosso tempo. Entendeu? São palavras que definem o nosso tempo. É isso. Então, tudo é doença. E tudo tem que ser tratado com remédio. Na verdade, é uma fuga para não tratar do seu dilema do coração. O problema seu que nos escuta nesse momento é o coração. Não é outra coisa. É o seu coração. Ele precisa ser tratado.
com a palavra de Deus. Agora, precisa sempre ressaltar isso. Eu tenho um problema cardiológico, eu sou um cardiopata, eu não tomo minha medicação. Vivo numa ansiedade violenta por causa disso. O que é que eu tenho que fazer? Ir no cardiologista, tratar do meu problema do coração e... Vou dar um exemplo aqui, só um exemplo aqui. Minha mulher tinha esse problema de taquicardia acelerado, né? O coração batia, e achava que ia morrer a qualquer hora. E essa ansiedade, essa coisa toda, foi no cardiologista. Chegou no cardiologista, o médico passou uma medicação para controlar os batimentos cardíacos. A ansiedade dela diminuiu. Diminuiu em que nível? Em nível de 80%. Por que não é 20%? Porque tem um ciclo pré-menstrual. A tensão pré-menstrual dela é muito grande e também ativa esse fator. Então, eu tenho que ter consciência de que esse é um problema. Quando eu vejo que o problema não é isso, vamos para a escritura, vamos confrontar com, isso aqui é pecado, você está pecando, você não está confiando no cuidado de Deus, na providência divina, é por aqui. Entende, Gabriel? Trabalhar dessa maneira. Se você não trabalhar dessa maneira, você não consegue lidar com o problema da ansiedade na igreja local. Entendeu? Porque eu nunca vi, por exemplo, eu não sei, eu acho que o pastor Camon, não sei se ele já viu, mas eu nunca vi uma região ter tanta gente que sofre de ansiedade como é a Bahia. Há muita gente que sofre de ansiedade. E agora, nessa pandemia mesmo, parece que a coisa multiplicou, triplicou. Não é que a pandemia causou ansiedade, entendeu, Gabriel? A pandemia, ela revelou o coração do indivíduo ansioso. Sim. Antes de comentando aí, antes de passar para os comentários aqui, para a gente ler o que o pessoal está comentando, só queria fazer um comentário, né, referente ao que o senhor falou aí das pessoas procurarem um médico, né, e remédios por conta da ansiedade. Eu trabalho em farmácia. E o que eu mais vejo, uma das coisas que eu mais vejo, como eu trabalho na frente mesmo da farmácia, é pessoas literalmente entrando, procurando por remédios de ansiedade. Sim. Pessoas que se encontram ansiosas, e elas chegam a falar, às vezes, que depois da pandemia piorou, pessoas que estão ansiosas e com bastante medo de sair de suas casas. Rapaz, são histórias, né, que a gente vai vendo ali que eu fico, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, que é uma ansiedade que não tem mais fim, né? E muitas ali que entram, né, são pessoas que não são tementes ao Senhor. E uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, antes da gente ler os comentários, é como é que eu posso falar, né, ou aconselhar uma pessoa que não é cristã, que aqui nós estamos conversando, né, sobre cristãos, né, que tem ansiedade. Então, uma pessoa que não é cristã e que se encontra ansiosa. Como é que eu posso chegar para uma pessoa dessa, né, que está nesse nível de ansiedade e levar a palavra de Deus a essa pessoa? Como eu posso falar para ela? Muito boa pergunta. Geralmente, quando eu dou aconselhamento, eu tenho... Ficou. Pastor? Pastor, o senhor está me ouvindo? Cortado aí, mas eu entendi o que você perguntou. Pastor? Oi, tá me ouvindo? É que travou aqui, não deu para a gente ouvir. Não deu para a gente ouvir. O senhor pode falar novamente? Ok, eu falo. Quando eu terminei de falar, o senhor travou. Na verdade, está travando. Ok, tá me ouvindo bem agora? Pronto, acho que agora voltou. Ok. Veja, Gabriel, a sua pergunta é muito boa mesmo. As pessoas me perguntam muito quando eu for falar em congressos, em palestras sobre aconselhamento. Pastor, como é que eu faço para aconselhar incrédulos? E eu sigo a linha de Jay Adams. Você não aconselha incrédulos, você evangeliza.
Porque o incrédulo ele não pode se submeter, ele não se submete à palavra de Deus. Ele não tem ela como bússola para a sua vida. Os crentes de hoje não querem a Bíblia como bússola. Imagina o incrédulo. Né? Os crentes de hoje querem mais a psicologia, a psicoterapia, essas ias da vida, essas coisas que apareceram no lugar da palavra de Deus, que é suficiente, é perfeita. Né? Veja lá o salmista, né? O salmista no Salmo 19 diz assim, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ok? Então, pastor, então eu quero ajudar ele, pastor. Ele está ali numa ansiedade gigantesca, como é que eu faço? Se aproxime dele. E apresento o evangelho. Alívio ao coração dele. Trazer descanso para a alma dele, ansiosa, é Cristo. Não tem outro caminho. Deu para entender isso aqui, Gabriel? Então, não há como você aconselhar incrédulos, há como você evangelizar. Eu lembro que uma vez um casal me procurou, um casal de incrédulos, pedindo orientação sobre família, sobre o casamento deles. E aí eu fiz uma exposição do que Efésios capítulo 5 diz. Eles ficaram assim. Aí eu virei para o marido e falei assim, mas sabe qual é o problema de vocês? Vocês não podem fazer isso aqui. Vocês não conseguem obedecer isso aqui. Por quê, pastor? Porque vocês não são crentes. Vocês não amam Jesus. Vocês não têm Jesus como centro da vida de vocês. Quem é crente entende tudo isso aqui e vai se esforçar para colocar em prática. Quem não é crente vai entender, mas vai esquecer no primeiro passo. Nossa, é verdade. Então, assim, você não consegue... você pode até tentar aconselhar, mas vai ser... Vou dar outro exemplo aqui. Eu lembro que na nossa igreja eu fiz a sessão de aconselhamento de uma moça, de uma irmã que estava vias de divórcio aqui em Riachão. E num dado momento eu fiz, pastor, eu quero chamar meu marido, mas o seu marido não é incrédulo. Mas ele precisa ouvir o que o senhor está dizendo. Ele disse, sim, mas ele é incrédulo. Ele não vai atender isso aqui. Não, eu vou trazer ele. Tudo bem, ela trouxe, né? A gente não pode obrigar ninguém, né? Ela trouxe. Meu irmão, vou lhe falar uma coisa. A situação que aconteceu foi feia. Ficou um acusando o outro na minha frente. O incrédulo se levantou e saiu da sessão de aconselhamento. Ela olhou para mim, pastor, o que foi isso? Eu disse, foi simples. Eu disse para a irmã que não funciona. Porque o problema ele é incrédulo, ele não vai entender nunca. A irmã se converteu à fé em Jesus, se converteu à fé em Deus, mas ele não. Então, os valores do reino seus são diferentes do reino dele. O seu é de luz, o dele é de trevas. Então, a gente precisa ter cuidado quando for aconselhar o incrédulo. Então, a gente precisa evangelizar. Você não aconselha incrédulo, você evangeliza. Uma grande frase é essa, né? Você não aconselha incrédulo. Você evangeliza, né? É isso mesmo. Vamos ler aqui os comentários para ver o que os irmãos estão comentando, estão achando aqui. Vou voltar aqui para não perder ninguém. Tem muita gente aqui, viu? Glória a Deus, tem muito comentário aqui. Que bom, graças a Deus. Louvado seja Deus. Aqui tem... Estou procurando aqui uma pergunta que eu vi na estante. Aqui, deixa eu ver. Irmão João dando boa noite. Vamos procurar aqui por perguntas. Gente, o pastor Gabriel, irmão Gabriel, olha, já estou profetizando, ó, pastor Gabriel. Ó glória. Ó glória. Irmão Gabriel, deixa eu mandar um abraço aqui para o reverendo Stefano, né? Ele é meu professor de exegese lá no curso de pós-graduação, né? Um abraço ao pastor Stefano, Deus abençoe o pastor Stefano, e também ao pastor Cadena, que está aí com a gente, né?
Cadena foi contemporâneo meu no seminário, né? Então, Deus abençoe o pastor Cadena, Deus abençoe ele, o ministério dele também. É um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, amém. Deus os abençoe. Vamos. É que é um pouquinho ruim ficar mexendo nesses comentários aqui. Ele sai facilmente, mas bora ver aqui que a gente consegue. Vamos lá. Tem alguns comentários aqui. Me sinto em casa, no meio desse povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Reverendo João França, o Senhor continue te abençoando. Amém. Vamos ver aqui os comentários. Vou ver aqui. Potência reformada, o reverendo João França. Eita glória! Esse comentário foi bom, viu? Esse foi bom, hein? Esse aí é o Ronaldo Cadena aí, é o pastor Ronaldo aí. Ah, seja bem-vindo, pastor. Deixa eu ver aqui. Irmão João, um grande abraço. Onde está o reverendo Camon? O pastor Camon, ele está aqui do meu lado, viu? Não está aparecendo na live, mas ele está aqui do meu lado. Reverendo Camon é outra potência na teologia reformada. Tá, glória. Muito importante ouvir isso. Nosso irmão Elton comentou: o negócio é que a gente quer que as coisas aconteçam logo e o tempo de Deus é diferente do nosso. Né? Grande verdade. Isso daí que o irmão Elton, só para ressaltar, viu, Gabriel? O irmão Elton, ele estuda comigo aos sábados no estudo de catecismo, né? Ele é um crente abençoado lá do Maranhão, né? Um homem de Deus. Sim. O Wilton Terra, que aparece aí, foi meu vizinho lá em Recife, lá em Lagoa Encantada, lá no Ibura, né? Uhum. Muito sutil. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Esse versículo aí é importante a gente ressaltar, viu? Porque é exatamente isso que a ansiedade faz. Ele faz com que o nosso coração, ele se centralize, né? Ela faz com que o nosso coração se centralize nas coisas materiais. Onde está o meu coração, ali está o meu tesouro, né? Então, a ansiedade, ela revela o meu coração. Uhum. Grande verdade, irmão Hilton, que comentou, que fez esse comentário. Irmã Maria perguntou aqui: então a ansiedade estaria mais ligada a preocupações materiais? Sim. A ansiedade está geralmente ligada a preocupações nessa vida, sabe? As questões que perecem, periféricas, entendeu? A ansiedade, ela nunca se preocupa com questões espirituais. Desemboca nisso do ponto de vista, por exemplo, quando o cara vai perguntar: eu sou crente, mas a pergunta não é alguém que fez um autoexame e tal, leu lá o livro A Prática da Piedade, do Basley, ou leu O Guia Seguro para o Céu, do Joseph Alleine, e começou a olhar para a sua vida. Não. Mas é porque ele começa a ser confrontado com a realidade que ele se preocupa com as coisas desta vida, né, dessa esfera, né, com o que vai comer, com o que vai beber. Isso que Jesus vai dizer aí, né? Por que você se preocupa com o que come, com o que bebe, com o que se veste, né? Essas coisas não deveriam ocupar o coração de vocês. Então, o discurso de Jesus sobre a ansiedade é por causa da resposta que o coração dá a Deus em relação às coisas. Eu estou com o coração mais inclinado a mamon, ou às coisas materiais, do que a Deus. Uhum. Sim, com certeza. E eu comentou irmão João diretamente do Iburá para o Instagram. Irmã Nath. Como é que é? Não entendi. Irmão Wilton aqui comentou. Irmão João diretamente do Iburá
para o Instagram. Ah, sim, do Ibura, é o bairro onde eu morei, lá em Recife. Ah, sim. É um bairro que tem lá no Recife. Então, direto do Ibura para o Instagram, né? Ou seja, o direto do Ibura. Irmã Nath. Opa, voltei aqui. Irmã Nath, cadê? Irmã Nath está perguntando. É normal sentir ansiedade no período de conversão? Sim, às vezes acontece isso porque o cristão ele não sabe todas as coisas e no princípio de conversão ele começa a ser ansioso. O que eu quero aprender, o que eu preciso aprender, aonde eu vou aprender. Essa ansiedade, ela vem pela busca de querer conhecer as coisas. Então, é normal sentir isso nos primeiros momentos de conversão, sim, acontece muito. É o desejo pelo futuro, né? Quando é que eu vou aprender isso? Quando é que eu vou mergulhar nisso, né? E isso é muito comum. O pastor pregou uma coisa lá na igreja, né? O pastor falou sobre supralapsarianismo. Rapaz, o que é isso? Né? Então, vai querer saber sobre essas coisas e isso pode desencadear um processo de ansiedade. É um exemplo que pode, sim, acontecer. Não é comum, tá? Mas pode acontecer. Sim. Tem mais uma pergunta aqui da irmã Nath. Seria errado um cristão buscar ajuda psiquiátrica? Sim, veja, o princípio a ansiedade ela não é doença. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. A ansiedade ela não é uma doença. Ok? Ela é um estado de emoção, um estado da alma. Então, a ansiedade está muito ligada às preocupações ou ligada a um fator físico, né? Como eu mencionei, um taquicardia, um problema cardiopata, um problema na tireoide, esse tipo de doença já está comprovada, ela pode levar a um processo de ansiedade. Então, você precisa tratar dessas doenças. Entendeu? Porque a ansiedade, ela não é uma doença. Uhum. Sim. Milton perguntou, é possível fazer pergunta ao convidado? Com certeza. Né? Pode fazer, sim. Irmã Erlaine acabou de perguntar aqui também, né? Praticamente sobre a mesma pergunta que eu fiz. Seria errado buscar ajuda psiquiatra antes de um conselho pastoral? Com toda certeza. Com toda certeza. Então, antes, tem crente que quer fazer isso. Uhum. Então, todo crente tem que primeiro fazer isso. Fazer o quê? Procure o teu pastor. Você está lutando com ansiedade, não lute sozinho, não. Ele está ali para lhe ajudar. Eu sempre digo na igreja, gente, se você está sofrendo com algum problema da alma, não lute sozinho, não. Procure o pastor da igreja. Procure os presbíteros. Procure um irmão piedoso, crente que conhece as escrituras. Isso é muito importante para a nossa vida. Que aqui o irmão Maxwell está perguntando aqui quais os livros que o reverendo recomenda para fins de aprofundamento do tema. Muito bem, os livros, eu até separei aqui, viu? Eu separei aqui os títulos deles. Deixa eu pegar aqui. Veja, para você ter uma... Pastor, eu queria ajudar outras pessoas no aconselhamento bíblico. Ok? E aí eu recomendo esse livro aqui, né? Teologia do Aconselhamento Cristão, Mais que Redenção, do Jay Adams. Aqui é para quem quer ser conselheiro. Trabalhar com aconselhamento bíblico, né? Outros livros, tem um livro muito bom na Fiel, chamado Vencendo Medos e Ansiedades, da Elise Fitzpatrick, né? Vencendo Medos e Ansiedades. É um livro muito bom, que eu recomendo a aquisição e leitura, né, desse livro. Vencendo Medos e Ansiedades. É um livro excelente para a gente trabalhar essa questão.
Um outro livro também da Fiel, uma série de aconselhamento, é o livro chamado Ataques de Ansiedade e Pânico, Confiando em Deus Quando Você Tem Medo. É muito bom esse livro, é um livro excelente, da Jocelyn Wallace, um livro muito bom. E tem um outro livro, da Nutra Publicações, deixa eu ver aqui o título, eu comprei esse livro. Eu vou falar, tá? Eu estou tentando localizar aqui o nome do livro. Como é o nome do livro, rapaz? Vencendo Quando Caímos, alguma coisa assim. Vencendo Quando Caímos. Eu comprei esse livro, eu fiz o pedido dele, mas ele não chegou para mim. Achei aqui. É um livro da Luta Publicações que é muito bom também, sobre o tema. É um livro que vai falar sobre desanimados e caídos, né? Vencendo a ansiedade. É um livro muito interessante da Nutra, que ele vai trabalhar esse processo de ansiedade, como ele ocorre, de que maneira ele ocorre, como tratar dele, né, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. E é um dos livros, assim, que eu digo assim, que estão dentro da categoria de livro-texto, para você trabalhar o tema da ansiedade. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu achar aqui o título do livro. Deixa eu ir lá na Amazon, porque na Amazon já vejo logo direto. Ele é até barato, não está caro, ele fica por R$32, um livro excelente, também muito bom mesmo, que lida com o problema da ansiedade. Caído, mas não derrotado, de Wayne Mack. Caídos, mas não derrotado, de Wayne Mack, é um livro muito bom, que trata desse problema da ansiedade e do medo, né? Deixa eu ver se dá para colocar aqui, acho que dá para colocar. Deixa eu colocar aqui no chat lá, tá? Pronto. Coloquei aí, tá? Esse livro aí, Caídos, mas não derrotados. O outro livro, deixa eu ver outro livro aqui. Deixa eu achar aqui, pronto. O outro livro dos meus pedidos. Pronto, aqui. Meus pedidos. E o outro livro é o seguinte. O tema desses livros aí para adquirirem os seus logo. Deixa eu mandar aqui logo isso aqui. Vencendo Medos e Ansiedade. Esses dois livros, eles são, assim, os livros que eu diria assim, tratam com clareza o tema. Tá? Com muita clareza o tema. Esses dois livros aqui, eu indiquei no chat. Vencendo Medos e Ansiedades. Aí. O pastor Wilson Porte tem um livro sobre o tema também. Irmão, e outro está comentando. Veja, o Wilson Porte, ele é integracionista. Ou seja, eu não recomendo a leitura dele. Embora seja um livro que muitas pessoas considerem como bom, tá? Eu acho que aquele livro lá, né, Depressão e Graça, né? Depressão e Graça. Esse livro, ele não é bom. Ele não é bom. Eu vou explicar por que ele não é bom. Porque o Wilson Porte, ele é integracionista. E você pergunta, pastor, o que é isso? O integracionista é quando ele usa a psicologia e a psiquiatria e alinha o aconselhamento. Se junta com o aconselhamento, misturam as duas coisas. E é ruim. Porque ele não trata do fator principal, que é o coração do indivíduo.
E aí é complicado, né? Como o Porter mesmo se coloca como alguém que é contrário, Pastor, fala. a gente tem 15 segundos aí, os irmãos ainda fiquem no Instagram. A live vai terminar aqui, porque o tempo chegou no limite máximo, mas eu